Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Esse hino é lindo. Eu ia deixar ele cantar tudo, mas aí ia cortar o estudo. A gente precisa chegar a um ponto hoje, a finalizar esse ponto de primeiro Reis, para a gente poder chegar na parte que eu quero me deter um pouco mais, que é a parte da apostasia. E aí a gente vai ver a vida de Elias e Eliseu. Você gosta desse profeta? Os dois são demais da conta, são não? Pois é, a gente vai chegar lá para falar da vida deles e da apostasia do povo de Israel. Mas nós agora vamos chegar, estamos no slide 28, 25. Nós paramos para falar sobre aquela questão que todo mundo precisa saber responder. Onde está Deus? E agora nós estamos retornando para a oração de consagração que Salomão fez no templo. E uma parte da oração vai falar sobre intercessões específicas, que nós chegamos a fazer menção no estudo passado. E nós falamos no primeiro livro de Reis, no capítulo 8. Você pode até já ir abrindo. E nós falamos dessa intercessão de Salomão. E Salomão coloca bem claro na sua oração: Senhor, se o teu povo for ferido diante dos seus inimigos e se converter, então no céu perdoa o pecado. E Salomão começou a colocar várias situações que o povo poderia, pecados que o povo poderia cometer, e clamava ao Senhor que, se isso acontecesse, que o Senhor lhes perdoasse o pecado. Mas parecia que Salomão estava vendo lá na frente. O povo começou a se afastar gradativamente da presença do Senhor. E olha que isso não acontece de uma hora para outra, não, viu? Quando alguém se afasta do Senhor, ele já vinha se afastando há algum tempo, e depois que viu, aí diz, de repente, não é de repente, não. O poder de Deus vem de repente, o mover de Deus pode vir de repente, mas o esfriamento não vem de repente. Então, olha para quem está perto de você e fala, vigia. Vigia. A gente tem que estar ligado nisso, amém? Vamos ler, então, no capítulo 8. Continuando esse item B, que é intercessão em situações específicas, vamos ler os versículos 41 a 43. E Salomão continua orando e dizendo, e também ouve ao estrangeiro, diga estrangeiro, ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão forte, e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Aleluia. Deus escolheu Israel para ser bênção para o mundo todo. Mas em determinado momento Israel pensou que era só ele. Mas em Jesus o cumprimento dessa palavra aconteceu. O Messias, que é para todo o povo, tanto judeu quanto gentio. Gentio é todo o povo que não é judeu. Então olha para o teu irmão e diz assim, você é gentio. Porque você não é judeu. Então todo povo que não é judeu é gentio. E aí, quando Israel entra pela primeira vez na terra prometida, Deus dá ordem, expulsem todas as nações que estão aí dentro da terra, porque essa terra é de vocês. E aí a gente já explicou, se a terra era deles, por que tinha gente lá, nós já fizemos essa explicação.
E muitas guerras aconteceram exatamente para tirar aquele povo de lá. No entanto, as lutas não eram o primeiro dever de Israel. O primeiro dever de Israel era ser luz para as nações. Infelizmente, o próprio pecado de Israel, a cegueira espiritual, impediu que Israel alcançasse esse propósito, que era ser luz para todas as nações. Mas quando Jesus veio, Jesus mudou essa história. Ele fez com que do povo judeu, que não tinha sido capaz até então, pudesse surgir a luz para dar salvação a todos os povos, cumprindo a promessa de Deus para Israel, para que ele fosse bênção para todos os povos. Vamos continuar lendo essa oração. Eu estou me dedicando a essa oração, principalmente o ministério de intercessão. Estudem essa oração de Salomão. Ele fala de vários detalhes e ele está projetando isso para o futuro. Ele está dizendo, se o seu povo fizer isso, perdoa, Senhor. Se o seu povo fizer, perdoa, Senhor. E ele diz, para que se cumpra a tua palavra, que vai ouvir a oração que fizer neste lugar. Então, a tua oração não é à toa. Intercessão, você está semeando o futuro dessa casa. Então, continua firme nisso. Vamos lá, 46 a 53. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos do inimigo para que os que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra de seus inimigos, que os levaram em cativeiro, e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para essa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as prevaricações com que houveram prevaricado contra ti. E faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo, e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sabe, tem gente que se afasta do Senhor e diz assim, mesmo longe, mesmo no pecado, mesmo no mundo, fazendo tudo que estava de errado, o Senhor ouvia a minha oração. Mas a gente tem um versículo que eu não trouxe a referência, mas você sabe, que diz que Deus não ouve oração de pecador. Mas por que Deus intervém em determinadas situações? Por causa do povo santo que ora pelo pecador. Então, irmãos, Salomão está aqui dizendo, está aqui fazendo oração. Senhor, quando eles estiverem, lembra que foi o Senhor quem tirou da terra da perdição. Clama, Senhor, quando eles clamarem, atende, Senhor, o clamor. Então, a tua oração prepara a salvação para muitas pessoas que sequer sabem que você está orando. Eita! Salomão parece estar tendo uma visão profética sobre o futuro que aconteceu lá no livro, no segundo livro dos Reis. Dos capítulos 17 até o 25. E ele pede a Deus misericórdia.
Pede a Deus que perdoe os pecados e traga de volta o que se perdeu. Essa é uma oração poderosa. E a gente vai ver literalmente esses acontecimentos nos capítulos 1 e 2 de Esdras e 1 e 2 de Neemias, onde acontece, onde se realiza o atendimento da oração de Salomão. 2 Crônicas, capítulo 6. Abra comigo. 2 Crônicas 6. Versículo 30. É uma outra coisa que a gente precisa aprender a usar nas nossas orações, é usar a palavra. Muitas das vezes não temos a palavra correta na oração. E quando oramos, nós devemos pedir orientação ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá a palavra de oração. Me dá a palavra certa, porque o mundo espiritual precisa ser movido e, às vezes, na nossa limitação, a gente não consegue liberar a palavra certa para esse mover. Então, quando você não tiver essa palavra, tenha essas dicas de oração e usa a palavra de Deus na sua oração para promover o movimento no mundo espiritual. Olha aqui essa oração, que é um paralelo de 1 Reis, diz, versículo 30, então, ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os teus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Mas Deus já sabe disso. Para que a gente precisa ficar repetindo? O Senhor diz assim, entra em juízo comigo. Insista. Bata na porta, reclame, exija. Mostre a promessa, chame a existência. Ele está dizendo, não se conforme. Busque, bata, insista. E a gente desiste rápido, né? Pedir, não deu, vamos mudar de pedido. Às vezes o Senhor não dá porque sabe que a gente vai desistir rápido, vai dizer assim, vamos ver se ele vai insistir. Não vai insistir, então o Senhor até deixa para lá. Alguma vez você já se sentiu longe de Deus? Já se sentiu derrotado? Já se sentiu fracassado por problemas diversos? Salomão, aqui em sua oração, ele diz, ele acredita, ele afirma na sua oração que Deus está pronto para ouvir o seu povo. Deus está pronto para perdoar os pecados. Deus está pronto para restabelecer o relacionamento pessoal. Pessoal, íntimo com o seu povo. Mas Deus espera ouvir as confissões. Deus espera ouvir a renovação do compromisso de voltar a obedecer os mandamentos. O Senhor ouviu a sua oração de hoje, irmão. Não pensa que bateu no teto e voltou, não. O Senhor ouviu. Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para agir, Ele está pronto para restaurar. Não espere outro culto para ter essa experiência com Deus. Recebe hoje do Senhor, mas isso depende da fé. Da gente crer que realmente Deus age dessa forma. Mas vamos lá, o item C, slide 26. A bênção e a ação de graça naquele momento de consagração do templo. Vamos ler. Versículos 54 a 61. Irmãos, é importante fazer essa leitura de oração. Isso é muito importante porque a palavra de Deus permanece ativa até hoje. E a gente precisa acender essa chama de uma oração, não que seja correta, mas de uma oração eficaz, que move realmente o mundo espiritual. Olha só.
Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas... Vou abrir um parênteses aqui. Estando de joelhos, vou renovar o ensino, porque a gente debateu isso no grupo da escola dominical. Salomão era rei, e rei não dobrava o joelho, nem perante outro rei. Mas Salomão se dobrou, se curvou, ajoelhou-se diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí surgiu a questão: por que chega na igreja a pessoa dobra o joelho para orar? E a Fabi estava até comentando isso também. Por que, irmão, que você chega na igreja e você não fica aí no seu cantinho de boa? Por causa da reverência. Lembra que nós falamos do estender de mãos? Salomão estava ali diante do Rei dos Reis. Ele sabia com quem estava tratando. Por isso ele se ajoelhou. Quando você chega na igreja, irmão, você se ajoelha porque você tem consciência do Deus que você serve. No momento que você acha que não precisa reverenciar esse Senhor, você não tem ideia da grandeza desse Deus. Então é por isso que a gente tem o hábito de chegar na casa do Senhor e dobrar os joelhos e falar com Ele primeiro. Porque é o dono da casa. É aquele que chegou antes de você para guardar você. Você entra na minha casa, você antes vai me cumprimentar. E olha que eu não sou nada nem ninguém. Agora, quando você entra diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você precisa se render a Ele. Mostrar reverência. Aleluia. Vamos continuar a leitura. 54. Esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo... Como é que era a voz? Para de ficar orando em pensamento, irmão. Tem hora que você ora em pensamento, né? Que você pensa que o diabo não está nem entendendo. O mundo espiritual tem uma dinâmica diferente. Mas a gente ora em alta voz. Por que ora em alta voz? Pergunta para o teu irmão, por que você grita na hora que você está orando, irmão? Porque a nossa oração cumpre a palavra que está escrito. Tudo que você falar, a tua palavra vai prosperar. Quer dizer, vai trabalhar e vai fazer surgir. A tua oração, quando falada no mundo espiritual, ela sai e prospera naquilo que ela foi enviada. Por isso é importante falar. Aleluia. Fala para o teu irmão. Pode gritar, irmão. Grita mesmo. Eu nem sei até. Versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andares nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Aleluia! Salomão está aqui relembrando a ordenança do Senhor.
Ele está aqui na sua oração dizendo e fazendo o povo dizer: nós lembramos que precisamos andar segundo os seus mandamentos. Sabe, irmãos, quando a gente vai fazer uma oração pública, atenção àqueles que fazem esse tipo de oração. A oração pública é diferente da oração particular. Na sua oração particular, você vai falar com o Senhor e vai colocar os seus problemas, as suas dificuldades. Na oração pública, não. Na oração pública, você está conduzindo o povo em oração até Deus. Então, a sua oração precisa ter sentido de condução. Saber que o povo está acompanhando você até o trono da graça. E você precisa falar palavras que vão gerar coisas no mundo espiritual. E às vezes tem uma oração pública que a gente fica ouvindo, que a gente fica ouvindo, e a gente não consegue chegar em algum lugar. Por quê? Porque a pessoa que está orando também não se programou, não sabe onde quer chegar. Vai apenas liberando palavras que vêm à sua mente e coração. Então, quando você estiver orando, em voz alta, numa oração pública de condução do povo, você deve saber por que você está orando. Eu quero orar em que sentido? Para o que acontecer? Então, há uma sequência lógica da oração, e nessa oração de Salomão, meu irmão, é só você estudar, que você vai orar de modo que ninguém vai ficar perdido nessa oração, vai caminhar junto com você, amém? Salomão louvou ao Senhor, orou pelo povo, e a sua oração se tornou um padrão para as nossas petições. Agora o slide 26, eu te mandei. Esse aqui, Salomão fez 5 pedidos básicos nessa oração. Só 5 que foram destacados. Primeiro, ele pediu a presença constante de Deus. Você vai encontrar isso no versículo 57. Segundo, o desejo de fazer a vontade do Senhor em tudo. Mas para que Salomão orou por isso? Irmão, a gente precisa a oração fazer efeito lá fora e aqui dentro. Você fala e ela estimula. Foi no ouvido do povo, desceu no coração e mexeu com o coração do povo. Terceiro, o desejo e a habilidade de obedecer aos decretos e às ordens de Deus. Porque não adianta você pedir e andar no caminho torto. Você tem que andar debaixo da vontade de Deus. Quarto, a ajuda relacionada a cada necessidade diária. Fala isso para Deus. Coloca cada situação da sua vida na presença do Senhor. E 5, a expansão do reino de Deus para o mundo inteiro. Mas eu já oro pelo Apolo. Ok, depois do Apolo vem o quê? São Gonçalo. Depois de São Gonçalo vem o quê? Rio de Janeiro. Depois de Rio de Janeiro vem o quê? Brasil. Depois do Brasil vem o quê? As outras nações. E precisa estar incluso na sua oração, a oração por Israel. Porque bem-aventurado aquele que ora pela paz em Israel. Amém? Quando oramos por nossa igreja, por nossa família, a gente deve colocar, no mínimo, esses 5 pontos que foram destacados por Salomão. A principal razão do chamado inicial de Israel, a principal razão para a construção do templo era para que outros povos pudessem vir e saber o que está escrito no versículo 60, que o Senhor é Deus e que não há outro. A principal razão da igreja levantar e existir é para que
os povos possam saber que o Senhor é Deus e que não há outro. A principal razão de você estar congregando, estar servindo ao Senhor, é para que o Senhor seja mostrado a todos os povos e que não há outro Deus. Eles conseguem ver isso em nós? Vamos ao outro slide, ao 27. Vamos falar dos sacrifícios e das festividades de modo não muito profundo, porque nem daria tempo. E o texto, que eu não vou ler, você pode ler em casa, ele vai falar sobre o sacrifício pacífico que Salomão ofereceu e o povo também ofereceram sacrifícios para a consagração do templo, sacrifícios adequados. E eles deram esse sacrifício pacífico, que eram ofertas voluntárias ao Senhor. Coloca o slide 20 de novo. Essas ofertas voluntárias eram ofertas de agradecimento. Era um momento, o 20, deletaram o 20, que é uma imagem. É a imagem do templo. Vê se está aí. Todo o templo foi consagrado e foi ungido. A unção com óleo também é aplicada para consagrar alguns objetos ao Senhor. Então, a gente não fica ungindo tudo que aparece pela frente, né? Às vezes dá até medo quando alguém chega e diz assim, tem um pouquinho de óleo de unção para eu levar para casa? Não é que a gente não queira dar o óleo da unção, mas é que ele precisa ser aplicado no momento certo, no local certo, na intenção certa. Então, quando isso acontece, às vezes eu falo assim, você tem uma toalhinha? Que aí eu unjo a toalhinha e você leva... Lembrei agora da sua avó, Aurita, que uma vez a Aurita pediu um pouquinho de óleo para levar para casa. Aí eu falei, Aurita, cadê sua toalhinha? Ela sempre tinha toalhinha. Cadê sua toalhinha? E eu fui ungir a toalhinha, orei e falei, leva para casa. Aí ela ungiu o que ela tinha que fazer e guardou a toalhinha. Um dia ela estava doente. E aí ela lembrou da toalhinha. E ela falou para Deusinha assim, tem a toalhinha ungida. E Deusinha, da onde a toalhinha ungida? Eu guardei lá no fundo da gaveta, não sei aonde. E ela pegou e entregou a toalhinha ungida para a Aurita, e ela orou e colocou sobre sua cabeça, e ela ficou curada naquela hora. O que é que fez efeito? A fé. A fé, a certeza, a crença. E é isso que às vezes a gente não alcança, porque a nossa fé fica assim meio que na gaveta, né? E a gente esquece a fé lá dentro. Então, o templo foi consagrado, o pátio do templo foi consagrado ao Senhor, os objetos foram consagrados ao Senhor, e de tudo que foi dedicado voluntariamente ao Senhor, Salomão fez um grande banquete. Porque, afinal de contas, crente gosta de comer, desde aquele tempo, né, irmãos? Imagine o churrasco naquela... E foi para todo mundo, glória a Jesus. E aí, no item 5, o Senhor aparece a Salomão uma segunda vez. 1 Reis, capítulo 9. Uma coisa me chama a atenção, que às vezes as pessoas querem que o Senhor se manifeste, o anjo do Senhor apareça, que todo dia, para cada assunto, para cada problema, o Senhor tem que enviar um mensageiro para entregar uma mensagem para tudo. E a gente esquece que a palavra do Senhor não volta atrás. Que a mensagem do Senhor não é cancelada para mandar uma outra mensagem. E, às vezes, nós nos esquecemos. Por isso que eu digo, irmão, escreve. Porque, enquanto você está ouvindo a palavra que sai daqui desse altar, o Senhor está dando o mapa do tesouro para você. E aí você vai escrever as promessas, você vai escrever tudo que o Senhor falar para você, e quando você precisar, você volta no mapa. Aonde é que está
aquele lugar de encontro, aquele lugar marcadinho com X. E você vai achar aquele lugar. E você sabe de tudo que você está me ouvindo, chega a ser deprimente falar isso. Só 30% você vai guardar. Então, eu estudei, 2 dias, e você só vai guardar 30% disso tudo aqui. Por isso, você deve escrever. E escrever é melhor que digitar. Por quê? A nossa mente, quando escreve um B, ela registra, um D, ela registra, porque são diferentes. Agora, quando a gente digita, a gente aperta teclas, que para a nossa mente é a mesma coisa. Então, a gente identifica a escrita e confirma a escrita na nossa mente muito melhor quando a gente escreve manualmente, ok? 1 Reis, capítulo 9, versículo 2. Quem me ensinou isso foi um psicopedagogo, psiquiatra. Vamos lá, o versículo 2. O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor não estava toda hora se mostrando para Salomão. Ele voltou a aparecer. Ele tinha algo a acrescentar ao que havia já falado a Salomão. E aí você vai ter que ler esse texto todo, até o versículo 9, que tem a fala do Senhor aqui. Essa foi uma breve resposta de Deus a esses pontos que Salomão colocou na sua oração. O Senhor, a cada um deles, o Senhor traz a resposta. E ele começa dizendo que ouviu a oração de Salomão. E diz que a atenção dele era contínua ao que Salomão orava. Quando eu era adolescente, uma vez a gente tinha uma campanha de oração e eu dizia assim: Senhor, todo mundo vê o anjo do Senhor, todo mundo recebe uma palavra, eis que estou contigo, e o Senhor não fala nada comigo, e que não sei o quê. Aí eu fiquei resmungando a oração inteira. A sorte é que Deus deu bola para mim, né? Porque Deus não ouve resmungação, murmuração, nada disso. Deus ouve oração, né, irmão? Mas aí chegou uma irmã para mim, depois da oração, e falou assim: por que você fica perturbando Deus com essas palavras? Eu falei: quê? Desde quando Deus precisa confirmar para você todo dia que Ele está com você e que foi Ele que te colocou nesse caminho e que o projeto dele na sua vida vai ser cumprido? Eu, fiquei quietinha e parei de resmungar contra o Senhor. Então, a atenção do Senhor é contínua sobre sua vida. A não ser que você pare de falar com Ele. A não ser que você pare de se aproximar do Senhor. Fora disso, Ele está com você. E o Senhor novamente declara: olha só, Salomão, estou contigo por causa da sua obediência. E por causa disso, haverá continuidade do seu trono. No item F, o esplendor do reino de Salomão, essa parte da narrativa ela vai dar detalhes sobre o reinado de Salomão, que é claro que a gente não pode abordar todos eles, senão a gente não sai daqui desse pedacinho. Mas eu trouxe um que você vai gostar, e que todo mundo gosta, que é sobre a rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão. Vamos ler do capítulo 10, versículo 2. E veio a Jerusalém com um grande exército, com camelos carregados de especiaria, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Quem era a rainha de Sabá? Consegue projetar aquele mapa? O slide 28. A rainha de Sabá, tanto na Torá, como no Novo Testamento, como no Antigo Testamento e no Alcorão, como a história também da Etiópia e do Iêmen, falam de uma grande soberana do reino de Sabá. Então, nós temos aqui a Etiópia,
Egito foi onde o povo de Israel estava, né? Lembra? Israel está logo ali em cima, ó. E nós temos aqui embaixo a Etiópia e temos aqui o Iêmen. O Iêmen hoje está lá com os Houthis fazendo bagunça aqui nesse mar, atacando navios. Eles são piratas, então estão fazendo uma grande bagunça naquele lugar. Mas a rainha de Sabá, ao registro que a localização desse reino está mais ou menos no território da Etiópia e do Iêmen. E a rainha de Sabá, ouvindo falar tudo o que aconteceu com Salomão, ela falou assim, eu vou lá perguntar. Eu vou lá querer saber se ele é sábio mesmo. E começou a questionar Salomão com enigmas, até que se satisfez com todas as respostas, porque a sabedoria de Salomão era real, e ela resolveu deixar de ser uma concorrente de Salomão e passou a ser uma aliada de Salomão. E aí entregou a Salomão muitas riquezas. Versículo 14 vai dizer assim, e era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Ué, mas Salomão só pediu sabedoria. Mas o Senhor deu a Salomão muito mais do que ele pediu. O Senhor deu riquezas e deu honra. Sabe, irmão, quando a gente sabe pedir, o Senhor acrescenta aquilo que a gente não pediu. Então, quando você pede, quando você fala com o Senhor, tenha em sua mente realmente aquilo que você precisa. E Israel, então, não era uma nação de segunda categoria. Israel era uma nação de alto nível, do nível de Salomão. E aí, Jesus, mais tarde, vai falar o que de Salomão? Nem Salomão, em toda a sua glória, até Jesus Cristo, fez referência à glória daquele reino naquela época. Vamos ler o versículo 23. Assim, do capítulo 10... Assim, Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Riqueza era a evidência, na época, de vida próspera. Mas isso não era garantia da presença de Deus. Certo, irmão? Porque a riqueza pode chegar até nós e, no entanto, não vai provar a nossa fidelidade ao Senhor, bem como a pobreza também não desqualifica a presença de Deus na vida de alguém. A gente vai ver essas nações em perseguição, e vamos ter um culto aqui, o dia da perseguição da igreja perseguida, está próximo, e a gente vai ter essa visão, a pobreza em que o povo está vivendo, a aflição que está sendo imposta a determinados povos, mas isso não é indicação de pecado. Mas Deus quis honrar Salomão, quis honrar aquela nação. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Nós vamos ver essa confirmação. Você está aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, vamos ler dos versículos 28 até o versículo 31. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Jesus assegurou que aquele que desistir de algo valioso receberá 100 vezes mais nesta terra.
Só que aí, irmãos, a gente pensa, desistiu um salário de 10 mil, vai receber 100 mil. Não é assim, porque o reino de Deus trabalha diferente. Eu desisti da minha família, ganhou uma família de 200 membros, olha só. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim, que bom que você é da minha família. Uma vez a Aline tocou meu coração. Quando a gente conversando sobre família, ela disse, minha família está tão longe, está tão distante. E Deus me deu essa igreja como família. Eu não me sinto só, porque vocês são a minha família. E o Senhor está dizendo exatamente isso. Você pode até ser rejeitado pela sua família, mas Deus preparou uma família para receber você e te amar. E o Senhor está dizendo, você será recompensado sim, se deixar alguma coisa valiosa por causa do amor a mim e do Evangelho. Fora a garantia da vida eterna, amém, irmão? Tem uma vida esperando por nós, glória a Deus. E Jesus explica que nesse mundo as coisas são invertidas. Os humildes são exaltados, os pobres são honrados. E tudo acontece diferente. No entanto, a gente é bombardeado com muitas mensagens todo dia que diz para a gente assim, você só é bem-sucedido se tiver muito dinheiro. Você só pode ser feliz se você tiver o carro do ano, se você tiver a casa própria. Você só pode ser feliz, irmão, se tiver Jesus no seu coração. O resto é resto. O restante é o que Deus dá. O maior tesouro que nós temos não tem etiqueta de preço, que é a salvação. Esse foi dado de graça, é dom de Deus, oferecido a nós, amém? Glória a Deus. Mas para finalizar esse ponto, nós vamos falar do item G. A apostasia e declínio. Tudo estava indo hiper, super bem. A tragédia da vida de Salomão não foi repentina. As coisas começaram a mudar. A sua devoção a Deus começou a enfraquecer. O interesse das suas esposas começou a ser mais importante do que o interesse de servir ao Senhor. O caminho para longe de Deus mexeu com o conhecimento do coração de Salomão. Passou a ser só o entendimento mental, racional. E depois partiu para a apostasia. As bênçãos e as oportunidades que Deus abriu para Salomão, elas se tornaram ameaças ocultas para o projeto de Deus na vida de Salomão. Você já viu quando tem alguém desempregado, que está em constante oração, em constante busca, e aí, quando recebe a bênção de Deus do trabalho, não tem mais tempo para a igreja? Começa a se distanciar. Quando a gente está no aperto, quando tem alguém doente na família, a gente vem nas campanhas de oração, a gente está se dedicando ao Senhor, mas quando tudo se resolve, a gente diz, não, mas é porque eu estava com um problema muito sério, Deus já abençoou. Não devia ser diferente? Está tudo bem, então eu vou ficar aos pés do Senhor, eu vou buscar o Senhor, sabe por quê? Eu vou estar pronto se o mal bater na minha porta. Eu vou estar pronto. E a desobediência de Salomão teve um julgamento divino. Irmãos, toda desobediência tem um julgamento. Não tem como fugir. Quando seu filho faz alguma coisa de errado e você não dá a punição, ele começa a aprender que ele pode fazer o que quer. Como Deus é um Deus de amor e te ama, ele vai até você e aplica um juízo. Porque é a consequência do pecado. O primeiro item, a apostasia de Salomão por causa das suas muitas esposas, capítulo 11. Vamos ler só os 3 primeiros versículos do capítulo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Irmãos, se uma só dá trabalho, imagina muitos.
E isso, imagina você ter mais duas de você dentro de casa, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Mas vem cá, vem comigo. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. Mulher já é estranha, imagina muitas estranhas. E isso além da filha de Faraó. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Claro. Irmão, é porque tinha muito dinheiro, hein? Sustentar uma só não é fácil. Vai sustentar 700 que eu quero ver. Mas o pior disso tudo é que Deus tinha falado: não. Não case. Não se une em julgo desigual. Não siga o teu coração. Por quê? Porque Deus é mau. Não, porque Deus conhece lá na frente. Deus sabe a sua fraqueza. Deus sabe a sua fortaleza. Deus sabe do que você é capaz. E quando Deus diz não, não é porque Ele lhe odeia, é porque Ele lhe ama. E Deus estava dando clara instrução a Salomão: não faça, não case. E aí surgiram as consequências negativas. Irmãos, não é suficiente conhecer a palavra de Deus. Não é suficiente crer na palavra de Deus. É necessário seguir a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu sou crente quando dá 19h30. É a hora do culto, então terra. E de dia não rola um terra no mercado, irmão? Hã? Quem aqui já sapateou na rua? Não é? Fora do em obras, quando você está assim de boa. Uma vez fui pega no corredor da diretoria, tinha tido um culto fabuloso, eu ainda estava cheia daquilo, e eu andando no corredor e falando em língua, achando que eu estava sozinha. Falando em língua estranha e fazendo em glória a Deus. Aí eu ouvi aquele barulhinho de porta. Eu falei: ai, meu Deus, quem é que está atrás? Olha ou não olho, olha ou não olho. Quando eu olhei, era o presidente da empresa. Eu: bom dia, como o senhor está? Tudo bem? Ele: eu estou bem, e você? Eu falei: estou muito bem, graças a Deus, aleluia. Irmãos, nós precisamos levar as ordens do Senhor a sério. Como Salomão, o homem mais sábio que já viveu na terra, não somos tão fortes como imaginamos. Temos que reconhecer a nossa fraqueza e levar a sério as ordens do Senhor. Os últimos anos de Salomão, ele gradualmente aceitou tudo aquilo que ele condenava, ele praticou o que ele condenava, porque ele foi acostumando com aquilo. E ele construiu lugares de adoração para os deuses de todas as suas mulheres. Porque imagina, eu não tenho um lugar para adorar o meu Deus. É porque você fez um templo para o seu Deus. Agora falta fazer alguma coisa para mim. Porque você quer. E aí Salomão, para todos os deuses que tinham, o Salomão construiu um lugar de adoração. Para a mulher parar de ficar falando na cabeça. Sabe, dentro da sua casa, você como coluna espiritual na sua casa, você precisa colocar todo mundo naquela coluna. Mas meu filho desviou. Aqui dentro não entra cerveja. Mas ele não é crente, aqui dentro não fuma. Não, aqui dentro não. Eu continuo sendo a coluna da casa.
Por quê, irmão? Se não acostumar com o erro. Ah, meu filho trouxe a namoradinha para casa. Eu ouvi isso de uma cristã que diz: é melhor que eles durmam aqui em casa do que vá para um motel e eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: não sabe não? O mesmo que está acontecendo dentro da tua casa. É o pecado entrando, é a porta sendo aberta, dando legalidade a Satanás para entrar dentro de casa. Porque Satanás, irmão, invade. Não bate na porta pedindo licença, não. Invade. Imagina se você abrir a porta. O que acontece? No versículo 4 vai dizer assim: o seu coração não era perfeito. O coração de Salomão, o homem mais sábio do mundo, deixou de ser perfeito, e ele compara no versículo 6. Depois você lê melhor, versículos 4 e 6 do capítulo 11. E ele diz: o seu coração não era perfeito, versículo 4, quer dizer, completamente fiel. E versículo 6, como o coração de Davi. Mas caramba, Davi fez um monte de coisa errada. Davi pecou, ele confessou várias vezes o que ele tinha feito de errado. É aí a diferença, irmão. Ele caía, mas ele se arrependia, ele pedia perdão e ele voltava para Deus. O coração precisa ser um coração arrependido. Um coração que reconhece a sua fraqueza e que deseja a presença de Deus. Aí, olha só. As palavras iradas de Deus a Salomão. Vamos ler dos versículos 9 até o versículo 13 do capítulo 11. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor a Davi, teu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Sabe o que Deus fez? Por causa dessa desobediência de Salomão, todo o povo pagou a conta e Deus rasgou o reino. Deus pegou 10 tribos e colocou na mão de uma tribo, a tribo de Judá, colocou na mão do filho de Salomão, porque ele tinha um acordo com Davi, que sempre haveria um regente da linhagem de Davi. E depois, nós vamos ver isso com detalhe. As 10 tribos foram oprimidas e se perderam até hoje. E apenas a tribo de Judá se manteve de pé, que foi a tribo deixada na família de Davi. Irmãos, às vezes a gente acha que o nosso pecado, que a nossa injustiça, o nosso erro vai parar em nós. É claro que afeta primeiramente a nossa vida. Mas se nós temos autoridade sobre alguém, se nós temos responsabilidade sobre alguém, do mesmo jeito que a gente abençoa, a gente também amaldiçoa. Então, é difícil quando a gente peca. É difícil quando a gente erra, mas a palavra de Deus diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não há necessidade de você ficar caído,
tenha um coração arrependido, que Deus possa livrar a sua descendência e dizer: por amor a Robert estou fazendo isso, por amor a Zé Gomes estou mantendo Deise de pé, por amor, e Deus vai honrar a sua vida. Trabalhe pela promessa de Deus. Eu não sei se já contei aqui, mas aos 13 anos, o Senhor chegou até mim num momento muito especial da minha vida. E eu estava lendo Jeremias 33. E o Espírito Santo falou comigo e disse assim: não deixará de haver na tua descendência aqueles que venham a presidir no altar. E eu tinha tido uma palavra antes, não sei se vocês se lembram isso, de alguém, uma pessoa a quem eu dava muito crédito, que tinha dito: você pode escolher ser o que você quiser, mas você nunca será uma pastora. E eu fiquei, era adolescente, aquilo mexeu muito comigo. Mais tarde, aquilo continuou mexendo comigo. Mas eu tinha tido uma palavra do Senhor. E eu decidi que entre uma palavra e outra, eu ia ficar com a palavra de Deus. E glória seja dada ao nome do Senhor, isso tem se cumprido. A minha filha mais velha é pastora, a minha filha mais nova será pastora, porque há essa unção na vida, não tem o que questionar, só não acontecerá se ela não permitir. E a minha descendência também haverá pastores, até que Jesus volte, porque é promessa. O que é que Deus tem prometido para você? Existem promessas que são pessoais, mas existem promessas pessoais que são transferidas para a descendência. E você precisa sempre trazer isso à existência. Eu tenho o ministério de louvor, aqui tem 2 que têm o mesmo ministério. Ele pode trazer isso diante do Senhor e passar isso para a sua descendência. Do mesmo jeito que maldição. A minha família era de alcoólatras e eu fui alcoólatra. Mas diga: não, a minha descendência não será, porque não haverá maldição na minha casa. Nós precisamos saber tratar a promessa de Deus na nossa vida. O próprio Salomão escreveu no Salmo 127, no primeiro versículo, ele diz: se o Senhor edificar a casa, então em vão trabalham os que a edificam. E ele esqueceu disso. Começar certo é muito bom, mas terminar certo é melhor ainda. E aí, muitos adversários se levantaram contra Salomão. E o item 4, o fim do reinado de Salomão, que eu acho que eu não fiz essa transparência, eu quero ler com você, capítulo 11, versículos 41 a 43. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Começa a derrocada de Salomão. Ele não soube fazer com seu filho aquilo que Davi fez com ele. De chamar e dizer: presta atenção no Deus que você está servindo. Seja fiel. Talvez ele tenha se sentido incapaz por ter errado tanto, por ter afrouxado tanto, por ter aceitado algumas coisas que Deus havia dito: não aceite, não ceda. Não ceda à pressão, mantenha-se firme. Senhor, vão me chamar de antiquado, vão me chamar de radical, vão me chamar... Não importa do que te chamem, o importante é que Deus diga assim: servo bom e fiel. Isso é que é importante. E Roboão teve das suas mãos o reino rasgado. E a gente vai ver, a partir da próxima terça-feira,
os dois reinos, o reino norte e o reino sul, as suas histórias, de modo bem resumido, sincronizadas. E aí vamos partir para o tempo que Israel viveu de iniquidade e apostasia. Por quê? Porque se acostumou com o pecado. Em nome de Jesus, todo pecado tem que ser repreendido da nossa vida. Todo pecado precisa ser expulso da nossa casa. E como é que isso acontece? Com confissão. Pecado precisa ser confessado, precisa pedir perdão. Se você quer que a sua casa seja restabelecida, entra na sua casa com a sua família, confesse ao Senhor, declare ao Senhor os seus erros. Não tenha vergonha, o diabo vai ouvir, ele sabe do erro que você cometeu. Para de ser bobo, com vergonha de falar. Você devia ter tido vergonha de fazer, mas já que fez, o cair é do homem, levantar é de Deus. Se levante confessando e diga: eu estou voltando para o Senhor. Esse pecado não se levantará mais contra mim. Não terá mais efetividade na minha casa, porque a minha casa é lugar da presença de Deus. Confesse, faça como Salomão, atrai a Deus para a sua casa. O Senhor é o Deus dos céus, aquele que habita nas alturas. A sua presença é real neste lugar. Comece a confessar Deus na sua casa. Traga o ensinamento de Salomão, enquanto a sabedoria ainda lhe era evidente, para que a gente não venha cair no mesmo erro, de acostumar com o pecado, de fingir que nada aconteceu, de fingir que a culpa não é nossa, que a responsabilidade não é nossa. Deus hoje está sacudindo você. Deus hoje está te acordando. Chega na sua casa como crente cheio de ousadia, renovado com a unção do Espírito Santo, e coloque em prática. Fale no mundo espiritual, chame a existência, libera a palavra de oração no mundo espiritual para ela prosperar naquilo que ela está sendo liberada. Amém? Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Comece a glorificar o Senhor. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Aqui está o seu povo reunido, ouvindo os mandamentos, ouvindo os ensinamentos. E nós nessa noite queremos tomar posse disso para a nossa vida. Então, ó Espírito Santo que está aqui nesse lugar, desça com uma unção fresca sobre a tua igreja. Que os seus filhos sejam renovados na fé, na ousadia, na unção do Espírito. E ao chegarem na sua casa, Senhor, que eles possam levantar um clamor para mover o mundo espiritual naquele lugar. Que todo espírito doméstico seja colocado para fora das casas dos filhos de Deus. Porque junto com eles entra o Espírito Santo. E onde Deus está, não há lugar para as trevas. Porque a luz invade toda a casa, ilumina todos os cantos. E o diabo tem que bater em retirada. Deus dá ousadia aos seus filhos para confessarem os pecados, para não se envergonharem da confissão, porque por ela, junto com o arrependimento, vem o perdão, a transformação, a renovação, o novo começo, a nova história, Senhor. Nós somos uma igreja que acreditamos no poder do Altíssimo. Então manifesta esse poder nas nossas vidas, manifesta esse poder na nossa casa. Se houver dentro de nossas casas alguma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo vá de encontro a elas.
Oh Deus, que desperte o temor e tremor do Senhor, para que saibam que ali é lugar de altar, de adoração ao nome do Senhor. Nós recebemos a tua palavra nesta noite, queremos guardá-la em nosso coração, para não pecar contra o Senhor, e nós abençoamos a sua igreja em nome de Jesus. Amém, amém. Agradeça a Deus, diga obrigada, Senhor. Aleluia.